Senhor, queridos, a paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos. Hoje estamos aqui, para juntos nós começarmos aquele diálogo, vou chamar de diálogo, aquele bate-papo. Eu quero trazer para vocês aquelas informações a respeito de curiosidades bíblicas que nós temos. Por mais simples que seja, eu acredito que todos têm a curiosidade de procurar saber de informações que venham acrescentar no seu conhecimento. Tratando-se de conhecimento, o nosso principal objeto de conhecimento que nós queremos trazer hoje, falar sobre ele, ou sobre ela, é a Bíblia Sagrada. Nós gravamos uma vinheta esta semana, no começo dessa semana, informando que nós iríamos começar alguns estudos sobre curiosidades bíblicas. Bíblica porque fala da Bíblia, mas para nós folhearmos as páginas da Bíblia Sagrada, para nós começarmos a tratar do conteúdo dela, nós queremos falar um pouco da estrutura da Bíblia Sagrada para você. Tá certo? Trazer com muita humildade, a título de conhecimento, para que você possa crescer cada vez mais na obra do Senhor e na graça de Deus. Primeiro ponto que nós queremos pontuar é esse livro aqui, a Bíblia Sagrada. É o primeiro ponto que nós queremos trazer para você, é que ela só tem um autor. Talvez você tenha até já se perguntado, mas quem é o autor da Bíblia, Às vezes, talvez possa até parecer meio insignificante essa pergunta, mas alguém, de repente, pode ter feito essa pergunta. Porque muitos se dirigem, dizem que a Bíblia tem cerca de 40 autores, mas na realidade, queridos, a Bíblia ela só tem um autor. Por quê? Porque nem sempre quem escreve a obra é o autor da obra, tá certo? Então, Deus, sendo o autor da obra, Ele passou essa obra para os homens, a cerca de 40 escritores. E entre esses escritores tinha pessoas de vários níveis da sociedade. Um exemplo disso, quando nós olhamos, tinha pescador, tinha médico, tinha rei, tinha cobrador de imposto. Então tinha homens simples e homens também que tiveram posições destacadas na sociedade. Nós encontramos boiadeiro. Então nós temos dentro dos 40 escritores, não autores, nós temos pessoas de vários níveis da sociedade. Então fica claro para a gente que só um é o autor, que é Deus. Ele pegou a sua obra e entregou a homens para que eles pudessem repassar para nós, para a humanidade. Sabendo de que Deus é o autor desta obra tão especial, que é o alimento diário que Deus deixou para a gente, para nós nos alimentarmos espiritualmente, a título de conhecimento da sua graça, nós queremos dizer para você que a Bíblia Sagrada ela é composta por 66 livros, tá certo? 66 livros. Desses 66 livros, no conjunto dos 66, ela tem 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é composto por 39 livros, tá certo? 39 livros. E o Novo Testamento é composto por 27 livros. Então, são esses
as duas divisões principais da Bíblia, Antigo e o Novo Testamento. Tá bom, querido? Tá bom, querida? A gente tá passando essas informações porque é bom para a gente crescer, né? Às vezes você lê a Bíblia, tudo, lê um versículo, um capítulo, mas não tem essas informações básicas que eu julgo importante que nós tenhamos, né? Para que a gente possa ter até uma noção da estrutura do livro que nós usamos. Então, 66 livros, divide-se em 2 testamentos, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Amém? Outro detalhe importante é que a Bíblia, ela é composta por 1189 capítulos. E aí nós nos perguntamos, mas o que vem a ser capítulos? Às vezes nós falamos muito em capítulos e versículos da Bíblia, mas às vezes a gente não tem noção do que é. O capítulo, numa linguagem simples, é a divisão dos livros. Então, se o livro ele tem 20 capítulos, 10 capítulos, então ele tem 10 divisões, tá certo? Então, todo o contexto bíblico, todos os 66 livros juntos, tem cerca de 1189 capítulos. Então, vem o livro, vem o conjunto de livros, que é a Bíblia em si, vem cada livro, né? Cada livro composto por suas divisões, nós chamamos de capítulos, e os capítulos, eles também têm as suas divisões, que chamamos de versículos, né? Quantas vezes você abre tua Bíblia e diz assim, eu quero ler no capítulo tal. Quando você diz que vai ler no capítulo, vamos dar um exemplo aqui, onde eu abri aqui agora. João capítulo 12, então eu estou abrindo em uma parte do livro de João, que é o capítulo 12. Quando eu digo eu vou ler João capítulo 12 e o versículo 2, eu estou dizendo que eu vou ler uma parte da divisão do livro de João, que é o capítulo 12. Então, a Bíblia tem 66 livros, ela tem 1189 capítulos. Capítulos são as divisões dos livros, e aí os capítulos, eles se dividem em versículos. E esses versículos são as divisões dos capítulos da Bíblia. Então, quantos versículos em média a Bíblia tem? E aí nós queremos deixar claro que nós estamos tratando a respeito da Bíblia que nós usamos, chamamos de a Bíblia nossa protestante. A Bíblia, a protestante, ela tem mais ou menos cerca de 31 mil versículos, tá certo? Que são as subdivisões dos capítulos. Então, versículos, no contexto geral, é mais ou menos 31 mil e mais um pedacinho, vou usar essa expressão, de versículos, tá certo? Então aí você fica com essa informação que eu julgo ser importante para o teu conhecimento, né? Para você crescer do teu conhecimento. Um outro detalhe muito importante é que sendo Deus o autor da obra, existe também um assunto central na Bíblia. E às vezes as pessoas não se atentam a isso. O assunto central da Bíblia é Cristo. Por isso que nós chamamos e dizemos que a Bíblia, ela é cristocêntrica. Por que cristocêntrica? Porque a Bíblia, o assunto principal é Cristo Jesus. E aí nós vamos confirmar isso quando Deus profetizou lá no Éden,
o Senhor falou o nascimento, né, de Jesus, lá da mulher nasceria um. O próprio Deus falou isso. E aí lá no Apocalipse, nós vamos ver o Senhor Jesus triunfando sobre o mal, sobre Satanás e triunfando com a sua igreja. Então, essa aí é a prova de que o próprio Cristo é o assunto principal da Bíblia Sagrada. Outro detalhe, querida, é que o principal intérprete, ou seja, aquele que dá o entendimento e o esclarecimento, no contexto geral da Bíblia, é o Espírito Santo. Porque tem coisas que você não consegue encontrar a interpretação ou o entendimento nas páginas dos livros. Uma prova disso é quando José interpretou o sonho de Faraó. Faraó tentou ver se alguém conseguia interpretar o seu sonho, mas ninguém conseguiu. E aí o copeiro denunciou a Faraó que tinha um jovem hebreu lá na prisão que tinha interpretado o sonho dele e do padeiro. E assim como ele interpretou, aconteceu com o copeiro foi restituído ao cargo e o padeiro foi enforcado. O Faraó, tomando conhecimento disso, mandou chamar José. Quando José chegou, o Faraó disse: olha, a mim foi dito que quando tu escuta um sonho, tu interpreta. Aí José disse: as interpretações são de Deus. Então José deixou bem claro que quem iria dar o esclarecimento era o Espírito Santo, porque Pai, Filho e Espírito Santo, ambos são um, né? E aí tem coisas que você só consegue entender na Bíblia se Deus te revelar, tá certo? Você pode ter a formação que você tiver, você pode ter o conhecimento que você quiser, mas tem coisa que é espiritual, irmão. Só Deus, só o Espírito Santo que consegue te revelar. Amém, querido? Então Deus é o autor, o assunto principal é Cristo e o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Amém? Como havíamos falado, a Bíblia ela tem as suas duas divisões, no Antigo e Novo Testamento, né? No Novo Testamento você tem 929 capítulos e no Antigo Testamento você tem 929 capítulos e no Novo Testamento você tem cerca, glórias seja dada ao nome de Jesus, 260 capítulos, tá certo? Então, a título de informação, isso é muito importante, né? Ou melhor dizendo, 270 capítulos, né? 270 capítulos. A título de informação, essa informação é muito importante para você, para nós também, tá certo? Por quê? Porque nós crescemos na graça, nós precisamos também crescer no conhecimento. Amém? Então, o que é que nós queremos trazer para você agora? A próxima informação que nós queremos trazer para você é o seguinte: sendo essas divisões no Antigo Testamento 929 capítulos e 260 no Novo Testamento, existe a questão da quantidade de livros que a Bíblia tem, que nós falamos no começo, né? Que é 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Mas os testamentos, eles também têm as suas, eu vou chamar de divisões. O Antigo tem 4 divisões e o Novo Testamento também tem 4 divisões. Quando nós vamos para a questão do Antigo Testamento, nós vemos lá que as 4 divisões
se divide em, primeiro, no Pentateuco, que a gente também chama de lei, né? História, os livros poéticos e, por fim, os livros proféticos. E entre esses livros proféticos estão os profetas maiores e os profetas menores. No Novo Testamento, nós também temos 4 divisões. E essas divisões começam pelos evangelhos, que é a biografia do Senhor Jesus, né? Tudo que Jesus fez, seu ministério, sua vida terrena, nós encontramos ali. Não tudo, porque se tudo fosse escrito não tinha livro que desse, né? Mas aí a primeira divisão do Novo Testamento é o Evangelho do Senhor Jesus. Depois vem a história, que é o livro de Atos. Lá no livro de Atos conta a história da igreja primitiva, né? E todo o relato dos mártires, conversão de Paulo, tudo aquilo ali que o livro de Atos nos oferece, né? Quando nós, na terceira divisão, a segunda história, a terceira divisão, que é as epístolas, né? Os ensinamentos dos homens de Deus, como as epístolas do apóstolo Paulo, de Pedro, Tiago, João, Judas, né? Então nós encontramos as epístolas que eram destinadas às igrejas com o ensinamento dos apóstolos. E a quarta e última divisão do Novo Testamento é justamente o livro profético, que é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele trata a respeito da escatologia, né? Que é justamente o estudo das coisas futuras, daquilo que estavam ou está para acontecer. Então são essas as divisões da Bíblia Sagrada, dos testamentos, né? A Bíblia divide-se em 2. Os 2 testamentos, cada um se divide em 4, vou chamar de seções, e essas seções nos dá, com certeza, a informação, conhecimento e esclarecimento da palavra de Deus. Então, queridos, eu quero agradecer a Deus por sua vida. Eu queria só não deixar dúvida aqui com relação à questão da quantidade de capítulos por testamento, né? Vou deixar bem claro, no Antigo Testamento são 929 capítulos, amém? E no Novo Testamento são 260 capítulos, tá certo assim? Então, para você não ficar dúvida, né? Eu quero agradecer a você, agradecer a Deus por tua vida, e nós estaremos sempre aqui nos próximos vídeos trazendo mais esclarecimentos, trazendo um pouco mais de aprendizado, de conhecimento para nós crescermos na graça de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Leia a Bíblia Sagrada, estude a Bíblia Sagrada, né? É como alguns dizem, coma a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, tá certo? Eu quero agradecer a Deus porque Deus já me concedeu a oportunidade de ler a Bíblia por 7 vezes. Sei que tem irmãos e irmãs, mulheres e homens de Deus que já leram muito mais, mas isto para nós é um grande privilégio. Digo isso com muita humildade. Sei que alguém vai surgir dizendo, como surge? Não é só ler, tem que viver. Mas olha, ninguém sabe do teu particular com Deus, tá certo? Ninguém sabe, ninguém conhece. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde e continue fazendo a obra de Deus e continue buscando conhecimento. Cresça na graça, mas cresça também no conhecimento das coisas de Deus. Eu quero concluir deixando para você um versículo da parte de Deus. Isaías, capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus.
eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra de minha justiça. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Estaremos juntos em nome de Jesus. Um abraço muito especial e um ótimo momento de reflexão dessas informações que passamos para você dentro da palavra de Deus. Fica na paz. Que Deus te abençoe. Glória a Deus.